Bom dia, feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola sabatina. Um dia feliz, um dia de sábado, um dia de alegria, um dia que Deus separou para estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome dele. Já de antemão eu gostaria de pedir desculpa a todos, porque nós tivemos um problema técnico e temos que... na verdade, nós estamos gravando o programa para depois colocarmos no nosso canal. Uma situação inusitada para a gente, mas a gente está aprendendo. Como vocês já sabem, nós somos leigos no assunto e estamos aprendendo, mas com a graça do Senhor a gente vai chegar lá. E aí, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje estamos na sua casa de adoração. E que bom que você está aqui conosco. E para adorar o nosso Deus, neste momento eu convido a todos que estejam cantando o hino 214 do Inário, para darmos início à nossa escola sabatina. Nossa oração de todos os dias. Amém. E nesse momento eu convido os irmãos, então, para orarmos, falarmos com Deus neste momento. Querido Pai, amado Jesus, aqui estamos, meu Deus, na Tua casa, casa de oração, para adorarmos o Senhor. Obrigada, meu Deus, porque foi a melhor escolha que nós fizemos, estarmos aqui. E queremos te pedir que o Senhor continue conosco. Sabemos que quando aqui entramos, o Senhor já estava. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter liberdade nesta manhã de trabalhar em nossos corações e nos corações daqueles que irão assistir este vídeo em outro momento. Nos ajude, Pai, a cada dia
a te amar e fazer somente a tua vontade e viver os teus propósitos para a nossa vida. Abençoe tudo que for acontecer aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome. É a oração que te faço, agradecida, no doce nome de Jesus. Amém. Para nós continuarmos o nosso estudo, estamos na lição número 2, né? Inquietos e rebeldes. E o verso para memorizar está lá em 1 Coríntios 10, 11, que diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nesta semana nós vimos, exemplos de uma estranha inquietação provocado não por desastres naturais iminentes, como terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiaram no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em fé e obediência. Nós pudemos aprender bastante durante esta semana que Moisés passou um perrengue com aquele povo. E aí, para nós recapitularmos o estudo que fizemos durante a semana, eu gostaria de convidar o pastor Thomas, que irá nos dirigir nesse estudo. Que o Senhor abençoe, homem de Deus. Obrigado, irmã. Bom dia para você. Nós estamos meio fora do horário em função de que tivemos um problema técnico sério e simplesmente não conseguimos conectar direto, mas tem a tecnologia algum recurso e então estamos usando agora a gravação e você vai ver oportunamente a recapitulação da lição. Amém? Bem, a irmã já deu aqui a leitura do verso para memorizar. Nós estamos estudando, você sabe, se você não tem acompanhado, Descanso em Cristo. A primeira lição teve um nome bem sugestivo, Vivendo em uma sociedade que não para. E em seguida, nós estamos estudando essa semana, vamos recapitular agora em alguns momentos, Inquietos e Rebeldes, que foi exatamente as experiências do povo de Deus no livro de Números. O livro de Números, quando a gente sugere, como sugere o nome, é para contagem do povo, o número do povo, mas ele tem tantas experiências importantes que a gente não tem nem como chegar no ponto de tudo. Mas o êxodo e aí exatamente a saída deles do Egito e o que veio depois, que é exatamente algumas partes que nós vamos estudar hoje, nos leva a dois pontos muito importantes. O primeiro deles, duas lições realmente importantíssimas. A primeira delas é que vai mostrar Deus, o poder dele, o cuidado dele e como Deus age em favor do povo dele, em todas as épocas, como age hoje. Porém, o segundo ponto importante, a segunda lição que a gente tem que pensar aqui, é sobre a atitude do povo de Deus em relação ao que Deus faz ou o que Ele quer fazer. E esse é o problema que a gente vai ver na lição aqui, não é? Isso é muito importante. Então o verso eu vou ler de novo, diz 1 Coríntios 10, no capítulo 10, verso 11, que diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, a você e a mim, que está nos vendo, para quem o fim dos tempos tem chegado. Porque você tem que considerar que Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, nós estamos 2000 anos mais perto da volta de Jesus. Portanto, mais do que nunca é para você e para mim. Agora, eu gosto muito de uma definição simples, mas objetiva, que diz que o inteligente aprende com os erros dos outros. Porque tem gente que tem que errar para aprender,
E tem gente que aprende com o erro do outro, não pratica aquele erro porque já viu que o outro quebrou a cabeça. Então é isso que a gente vai ver na lição, não é? Porque a gente vê que o povo ali se inquietou, eram inquietos. O povo se inquietou e se esqueceu do que Deus fez por eles, começaram a murmurar e acabaram se rebelando. Então é exatamente isso que a gente vai ver na lição. E a primeira lição que nós estudamos foi a de domingo, que tem o nome de Inquietos em um Deserto. Veja bem, a experiência aqui é bem interessante. Eles começaram a reclamar. Vocês sabem bem a história, quando eles estavam no Sinai. Pouco antes de Deus dar a lei para eles, eles chegaram ali, eles chegaram no deserto. Imagina, eu não vou superestimar os números que alguns entendidos colocam, mas eu quero que você pense comigo. Tinha 600 mil homens a pé, que eram de guerra, ou seja, os homens de guerra entre 20 e 50 anos. Normalmente com 20 anos ele já era casado, então vamos colocar 600 mil mulheres, tem 1.200.000. Nenhum casal lá tinha menos do que 3 ou 4 filhos. Então se você colocar 3 filhos para cada casal, você já vai ter 4 milhões de pessoas. Aliás, perdão, 3 milhões de pessoas. 1.800.000 mais 1.200.000. Fora os de, teoricamente, menos de 20 anos e de mais de 50, que eram casados e tinham filhos também. Então é um número assim que a gente não tem como calcular. Sendo conservador, acima de 2 milhões. Acima de 2 milhões, tranquilamente, bem mais. Porque se você calcular 3 filhos, que era pouco, você está fazendo uma estimativa baixa. Vamos colocar, se tiver 4 filhos, isso já vai para 3 milhões e 600. Se tiver 5 filhos, já vai para 4 milhões e 200. Era muito povo. E Deus alimentava eles todos os dias com maná. Todos os dias Deus dava. E olha, em Êxodo 16, se você quiser abrir, eu não vou me prender aqui, só para você ter uma ideia, no maná, fala que cada um colhia uma média de 1 homer por cabeça. 1 homer é mais ou menos 3 litros, ou seja, seria o que cada um comia, era uma média de 3 litros, não era pouca comida, e era muito maná, e Deus supria diariamente. Mas chegou lá na frente, nessa experiência aqui que nós temos aqui de números 11, 1 a 15, eles começaram a reclamar do maná. Se você consultar números 21, 5, fala que eles chamam o maná de pão vil. Agora imagina, pão vil, o pão que Deus dava. Mas ali, veja só, eles reclamaram basicamente de 4 coisas. A primeira, da comida. Eles gostavam do que eles tinham lá. Agora veja bem, você que gosta de comer qualquer coisa e às vezes não se preocupa com as orientações de alimentação da Bíblia, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que você vai se sentir bem se você chegar no céu e não vai ter o que você come aqui? Eles não estavam se sentindo bem porque deixaram de comer o que eles tinham lá. E eles achavam que era muito bom, porque eles ganhavam aquilo. Só que eles esqueceram que lá eles eram escravos. E eles não tinham descanso. E no deserto, que Deus levou eles só para descansar, porque que trabalho que eles tinham no deserto? Só cuidar dos animais, mais nada. Eles não tinham trabalho nenhum no deserto. E ali eles começaram a ficar inquietos e reclamar, não é? Agora veja bem, e eles queriam levar de volta, levantar líderes que levassem eles de volta, porque eles não aceitavam os 70 anciãos que Deus tinha colocado como líderes. Então era aqui que eles estavam dizendo, que eles preferiam ser subordinados a Faraó do que subordinados a Deus. Será que você e eu não passamos pelos mesmos problemas hoje? Deixa eu fazer um link aqui. Veja, o pão de Deus, que era o maná, em João 6, Cristo fala que Ele é o pão.
E em Apocalipse fala do pão da vida, do maná escondido que Deus vai dar para o salvo. O que é que Deus tem para você e para mim? Será que você, no deserto das provações desse mundo que você está passando agora, você não está tendo um grave problema? Que às vezes a gente se preocupa tanto com o deserto da vida agora e esquece, como eles esqueceram lá, que depois do deserto eles iam chegar à terra prometida. E você e eu estamos no deserto desse mundo, mas para sermos levados para a terra prometida. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. A gente tem que desenvolver duas características, e no deserto eles não tiveram. A primeira é paciência, porque a paciência traz perseverança, e a perseverança traz esperança, como Paulo fala em Romanos 5. E você e eu, se perdermos a paciência, não vamos ter nem esperança, que foi o que aconteceu com eles lá. E a segunda é a perseverança. A perseverança é uma das características daqueles que vivem nos finais dos tempos. E em Apocalipse 14:12 diz o que? Aqui está a paciência dos santos, ou seja, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja, eles se tornaram inquietos num deserto e tiveram graves problemas. Mas o problema é que... Sim, pode falar. Porque eu estava aqui pensando que o povo era muito ingrato. Sem dúvida. A ingratidão era o problema deles, porque eles não estavam satisfeitos com o maná, reclamando que não tinha as carnes para comer, que não tinha os melões, os pepinos, peixe, as coisas lá do Egito, e eram escravos. Mas o maior problema não era um problema espiritual e falta de gratidão. Será que esse também não é o nosso problema hoje? Nosso problema? Por exemplo, nós temos a mensagem da reforma de saúde que foi dada no ano de 1863. Exato. A mensagem de saúde. Essa mensagem de saúde, será que nós estamos aceitando a vontade de Deus com relação a essa mensagem de saúde? Aplicando para nós. Essa mensagem de saúde, eu já vi gente falar para mim, mas pastor, é conselho. E eu respondo o seguinte: aconselha quem pode, obedece quem tem juízo. O problema era esse, era a falta de gratidão a Deus, ou seja, Deus pedia para que eles dava tudo, a roupa deles não gastaram, o sapato, 40 anos andando por aí, não gastaram nada, Deus provia de tudo, o calor durante a noite, o frio durante a noite, tinha a coluna de nuvem, durante o dia, sim, o calor para todo conforto, eles não tinham luz elétrica, mas tinha uma lâmpada, a nuvem brilhava, para eles poderem se enxergar. O problema todo era submeter à vontade de Deus, que eles não fizeram. E nós também podemos correr o mesmo problema. Sim. Não submeter à vontade de Deus. Agora, veja bem, essa inquietação, todo o problema de reclamação, de murmuração que eles tiveram é contagioso. Começou com o povo, mas de repente 2 líderes do povo se levantam também contra, que foi exatamente Miriam e Arão. Vejam que coisa impressionante. E às vezes acontece isso. Uma pessoa começa a resmungar e reclamar, daqui a pouco tem 2, depois tem 3, depois tem 10, depois a igreja não quer aquele pastor, depois a igreja não quer aquele não sei quem, depois a igreja não quer isso. É contagioso. Agora veja, vamos conversar um pouco. Em Números 12, 1-3, fala que Miriam e Arão estavam perturbados, dizendo: mas espera, Deus não falou só por Moisés, falou por nós também. Agora, por que eles tinham essa preocupação? O primeiro caso aqui, não é só discutindo o dom profético, que eles estavam discutindo porque Deus tinha falado por eles também. Não, é que Moisés, por orientação de Deus, chamou 70 líderes que foram batizados do Espírito Santo, ok? E o que aconteceu? Miriam e Arão não estavam entre esses 70. Por quê? Porque eles já tinham outras funções. E na igreja, cada um tem uma função.
E tanto é que é importante isso que Paulo compara a igreja ao corpo humano. Vou contar uma historinha simples para vocês. Um dia, um cidadão estava andando no trilho do trem e os órgãos do corpo discutindo, o olho falando para o ouvido, eu sou mais importante do que você, porque eu é que enxergo. O ouvido falando, não, mas se eu não ouvir, você não vai ser chamado a atenção para muita coisa, porque você muitas vezes é chamado a atenção por causa do som. Aí a língua começou, não, mas se não fosse eu, aí o outro isso, o outro aquilo, e de repente apitou o trem lá atrás. E aí eles falaram pro pé, ô pé, sai daí que o trem vem vindo. Ele falou, não, vocês estão dizendo que vocês são mais importantes do que eu. Percebe? Essa é a igreja. Não importa se você é o artelho mínimo do pé, importa que você é importante. Porque você faz parte do corpo e você contribui com o corpo. E aqui Miriam e Arão perderam isso. Perderam. E eles entraram num problema tremendo. É mais fácil criticar, né? É aquele negócio, né? É fácil ser pedra, duro ser vidraça, né? Então o que acontece? Muitas pessoas, inclusive, eu quero até falar isso rapidinho, muitas pessoas, inclusive, usam esse texto para dizer que a gente não pode falar contra os líderes. Agora, eu quero colocar uma coisa para você. Será que o líder não pode ser confrontado nunca? Por que Miriam e Arão estavam errados quando eles confrontaram? Qual foi o erro? Eu vou citar um caso, por exemplo. Davi não foi confrontado? Que diferença tinha? Eu acho que ali o maior problema foi que eles não assumiram realmente qual era o verdadeiro motivo deles estarem falando de Moisés. Esse é o problema. Porque eles maquiaram dizendo que era porque ele tinha casado com uma coxita. Mas o problema era os 70 e o dom profético que eles estavam discutindo. Eles foram falsos, né, naquilo. Você tem razão, irmão. Por exemplo, você quer ver? Se você pegar Gálatas, Paulo faz uma repreensão tremenda para Pedro. E nem por causa disso ele estava errado. Ou seja, duas coisas: a motivação e a forma. A motivação de Miriam e Arão estava errada e a forma que eles fizeram estava errada. Porque Cristo fala: você tem algum problema? Vai e conversa com ele só. Ora com ele. Chama ele. Explica. Se nós tivéssemos isso na igreja, nenhum líder passaria pela dor de cabeça e de sabor que muitas vezes passa, e nenhum membro sairia da igreja dizendo: porque aquele cara falou não sei o que, porque o outro não sei o que lá. Mateus 18, né? Percebe o problema? Então veja, e aqui tem um outro aspecto que eu quero salientar para vocês. Arão era um sumo sacerdote, correto? Quem é que tinha que fazer intermediação? Não era Arão? Mas é interessante que quando Miriam ficou leprosa por causa disso, e não Arão não podia, porque se ele se tornasse leproso, ele não podia entrar no santuário. Então Miriam, que a gente vê que como o nome dela veio primeiro, evidentemente que o problema que saiu lá, esposa etíope e tal, saiu dela. E Arão, veja bem, Arão já tinha um problema sério de ser influenciado. Quando Moisés estava em cima do monte 40 dias, o que o povo fez para Arão? Olha, arruma outro Deus, tira aí as argolas de vocês e tal, e ele fez o bezerro para eles, ou seja, ele sempre foi influenciado pelos outros. A gente pode até colocar entre aspas que ele era um líder fraco. E aquele foi influenciado por Miriam. Você vê que é tanta coisa que a gente pode pensar e tanta lição que a gente pode tirar, né? Arão, que era o sumo sacerdote, foi pedir para Moisés interceder. Ele não intercedeu. Sim. Percebe? Cada um de nós tem uma função. Louve a Deus pela função que você tem e exerça essa função com a bênção do Espírito Santo para que você seja uma bênção a quem está ao teu redor. Porque
qualquer dom que qualquer um de nós recebe, não é para nós, é para os outros. A gente só vai ser bênção quando a gente for instrumento de bênção na mão do Espírito Santo. Nenhum de nós tem um cargo para nós. E a gente tem muita dificuldade às vezes na igreja. Nós temos, aqui é um pouco mais cedo, mas no Brasil, por exemplo, outubro, novembro, são as comissões de nomeações. A gente tem que tomar um cuidado tremendo como pastor, porque tem gente que, mas não me deram tal cargo, não me deram tal cargo. Como se ela pudesse escolher o que Deus dá. Não é assim. Deus dá o dom para cada um como Ele acha que tem que dar. Ele é Deus. Tá certo? Agora veja bem, do contágio, isso aumentou. Logo depois, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. E o que aconteceu? Aquele contágio de insatisfação, de inquietação, que eles já estavam inquietos no deserto, os líderes ali, Miriam e Arão, se foram envolvidos, que foi contagioso, e eles contagiaram uma inquietação que levou ao quê? A rebelião. Os 12 espias espiaram a terra, e teve 3 coisas que eles fizeram muito bem. Eles voltaram, todos eles voltaram vivos, felizes, fizeram um relato muito bonito, mostraram o fruto da terra, e aí tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eles elogiaram a terra, mas exaltaram em demasia os habitantes da terra. Percebe? Ponto positivo, a terra era como Deus prometeu. Agora, veja bem, a maior nação daquela época era o Egito. O exército mais poderoso da terra conhecido naquela época era o Egito. Deus, sem eles lançarem uma flecha, tinha acabado com o exército inteiro dos egípcios no Mar Vermelho. Qual foi o relato daqueles 10 homens? Que a terra devorava os moradores, que eles eram de grande estatura, que eles eram gigantes e nós como gafanhotos perto deles. Percebe o problema psicológico aí? Então veja, eles chegam num ponto que o problema era maior do que eles podiam querer, do que eles podiam resolver, do que eles podiam ter imaginado durante o deserto. E o que aconteceu? A rebelião deles fez o quê? De 40 dias que eles iam passar no deserto, passaram 40 anos. 40 anos. Será que muitas vezes a nossa própria rebelião contra a vontade de Deus não faz com que o nosso sofrimento aumente? Isso é uma questão para a gente pensar. A gente não pode afirmar, não temos nada na Bíblia que fale tanto assim, mas aqui mostra bem isso. Aquela geração, Deus não abandonou aquela geração. Só disse, essa geração você não vai entrar. Mas 38 anos Deus continuou dando maná para eles, continuou cuidando deles, não envelheceu as vestes, não gastou o sapato. Me ensina que cada escolha que eu tenho, eu vou viver a consequência dela depois. Claro. Foi o que aconteceu com eles. Agora era um povo ingrato, sabendo tudo que Deus tinha feito com eles, né? Para tirar o maior eles exército tinha sido morto. Então, abriu o mar, eles viram tudo isso. E aí só 2 espias que acreditaram foram os únicos que entraram, que foi Caleb e Josué. Entende? Agora a gente vê. Ainda denunciaram eles. E Eles denunciaram queriam apedrejar, né? Veja, se vocês prestarem atenção, Números 13, verso 29, vai citar 6 nações. Depois vocês fazem a lição de casa. Vai citar 6 nações. Eu tenho aqui aberto, olha. Fala dos amalequitas, dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus. E no verso 28 fala dos enaquitas. Fala de 6 nações. Ou seja, mesmo o relatório deles tinha uma imperfeição. Por quê? Porque o relatório deles relatava as nações, mas não relatava o poder de Deus sobre as nações. Isso.
está marcado com o número 6. Interessante isso, não é? E mesmo mudando as traduções, muda as palavras, mas as frases são os tempos de frases são os mesmos. Pastor, Josué e Caleb falam 7 frases para animar o povo. Está no verso 20, aliás, 30, 31 e 32. 33. Dali para baixo eles vão falar 7 frases que animam o povo. Pois não, irmã. Desculpa eu. Não, eu que peço desculpa de atrapalhar o senhor. Não, me vai veio atrapalhar. aqui na mente uma coisa que eu acho que é interessante falar, é o fato de nós fugirmos das pessoas negativas, que pensam negativo porque elas influenciam. Olha o que aconteceu com isso aqui. Tremendo. 10 pessoas influenciaram milhões. Milhões. A gente fugiu desse povo. E agora, né? Agora, veja bem. Eu vou passar para quinta-feira. Por que eles tiveram problema? Eles subiram no outro dia contra o povo e foram derrotados. Aqui no capítulo 14, de 1 a 10, fala que eles iam apedrejar Josué e Caleb. A glória de Deus apareceu sobre a tenda do testemunho. Mas fala também aqui na quinta-feira, que é fé versus presunção, e é exatamente que eu quero mostrar isso para vocês, que essa é a diferença fundamental talvez da lição para você e para mim. Fala que Moisés e a arca de Deus não tinham subido com eles na batalha. Ou seja, eles queriam subir por eles mesmos. Eles queriam a salvação pelas obras. Eles não queriam depender de Deus, que é a salvação pela fé. Então aqui quem tem a lição do professor, na página 29, vai ter a diferença entre fé e presunção. É um parágrafo só, tem 4 ou 5 linhas, e eu quero ler para você entender. A fé os teria levado adiante, dando a eles confiança em Deus para a vitória. Mas ao contrário, olha bem, a presunção os levou adiante, fazendo com que confiassem nas suas próprias habilidades para cumprir a tarefa, e eles foram derrotados. Então qual é a diferença? A fé confia em Deus, apega-se à sua palavra e avança para a vitória, porque é pela palavra de Deus, é pela vitória de Deus, é pela glória de Deus, é pela vontade de Deus. Mas a presunção, o texto continua, confia no impulso humano, substitui a fé pelos sentimentos e julgamentos humanos e avança para onde? Para a derrota. Percebe? Isso é importante a gente saber. Essa é a diferença entre a fé e a presunção. Agora, olha só. Isso leva à inquietação, ele é um povo inquieto. E nós não somos? É um povo inquieto. Olha quanta besteira tem sido pregada doutrinariamente, de profecia e tudo, em nome da igreja adventista, de pessoas que se dizem adventistas e não pregam o que a igreja ensina. Isso não é inquietação? Há muita inquietação. Olha quanta coisa que a gente faz às vezes. Tem gente que se levanta contra o dízimo, tem gente que se levanta contra a autoridade de pastor. Isso não é inquietação? É o que nós temos hoje na igreja, irmãos. Agora, como é que foi resolvido tudo isso? Parte de quarta-feira. Arão pediu para Moisés interceder. Qual foi o resultado? Deus falou para Moisés assim: olha, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você um povo maior ainda. E esse povo vai entrar aqui. Se você recebesse, você que está me vendo, se você recebesse essa proposta de Deus hoje, olha, eu vou acabar com essa igreja e vou fazer de você o fundador de uma igreja maior do que essa, será que não te coçaria lá dentro dizendo: puxa, eu vou ser o líder de uma igreja maior do que... Moisés teve exatamente a sujeição da fé.
o que é que ele fez? Primeiro ele exaltou o cuidado de Deus pelo povo, e depois ele falou o que para Deus? Se o Senhor não introduzir esse povo, que o Senhor teve tanto cuidado até agora, as nações vão dizer o quê? Que o Senhor não foi capaz de colocar. O que ele estava dizendo? Que você e eu não estamos sozinhos no mundo, e que tudo que fazemos ou deixamos de fazer é testemunho para os outros, e podemos trazer os outros a Deus ou afastar as pessoas de Deus. Moisés sabia que Deus era misericordioso, e por isso ele clamou a misericórdia do Senhor, ele orou a Deus pedindo perdão. Veja que a intercessão de Moisés aqui começa com o que ele falou lá em Êxodo, quando Deus apareceu para ele na montanha. Deus bondoso, benigno e maravilhoso e misericordioso. Ele começa a intercessão com aquele que ele já tinha certeza. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Por isso essa lição exalta muito a fé. Eles não tinham fé, por isso eles tinham inquietação. Eles não tinham confiança em Deus, por isso eles estavam rebeldes. Toda vez que a gente se rebela é porque a gente não confia no poder de Deus para resolver as coisas. E eu gosto muito daquela frasezinha, né? Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Amém, é assim mesmo. E esse é o problema deles, é o teu problema e é o meu, com certeza. Nós temos esse problema. Nós estamos no meio de uma pandemia, e agora o que vai acontecer? A turma não vai aqui, não vai ali, não faz isso, não faz aquilo, para as coisas de Deus acabou, a gente só fica em casa, olhe lá, e quando se conecta tá bom, glória a Deus que você se conecta. Mas se falar, vamos presenciar, mas ali, não sei, e a gente agora está vivendo por um problema o quê? É lógico que a presunção não é fé. Eu faço reforma de saúde há uns 35 anos mais ou menos. Já convivi com várias pessoas que testaram Covid depois de ter convivido comigo assim no mesmo dia, e eu nunca desenvolvi nada, minha esposa também não, mas nós estamos vacinados. Seria presunção se eu não me vacinasse. Por quê? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, então não vou pegar. Eu posso pegar. Qualquer um de nós pode pegar o vírus. Qualquer um de nós pode ter um outro problema. Então tem gente que fala, não, mas quem faz reforma de saúde, como é que o cara faz reforma de saúde e morreu de câncer? Ele tinha fé, não que ele não desenvolveria algum tipo de doença, mas ele tinha fé que o que ele estava fazendo honrava o nome de Deus, mudando a alimentação e mudando os princípios de saúde. Presunção é você achar que você pode fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, e que Deus vai aceitar isso, e não vai. Mas a fé nos leva a agir, e foi exatamente isso que Moisés fez. E é interessante que quando ele faz essa intercessão, ele se coloca como um tipo de Cristo. Intercedeu pelo povo. Ele podia ter sido um povo maior, não olhou seus próprios interesses, como Cristo também não olhou, tá certo? Serviu o povo de Deus como Cristo serviu até o fim. Tem muitas coisas que a gente pode salientar, mas o tempo não vai permitir. Mas aí eu quero mostrar que a intercessão dele começa com a preocupação com a honra de Deus. O que as nações podem dizer do Senhor? O Senhor é o único Deus vivo, o único poderoso, o único Criador. O que eles vão dizer? Então a preocupação dele é a que você e eu devemos ter hoje. O que eu faço ou deixo de fazer está honrando a Deus? Ou estou buscando eu alguma honra própria, alguma vantagem pessoal? Vou mostrar para os outros, está vendo como eu faço? Assim como eu faço, você deve fazer. Não. O nosso exemplo não é o meu vizinho, não é o meu irmão da igreja, não é o meu colega, não é nem o meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou minha irmã. O meu exemplo é o Senhor Jesus. E Moisés viu isso, fez isso. Agora, será que hoje, você e eu como igreja,
como adventistas, como cristãos, se você não é adventista, mas você é um cristão, será que hoje o mundo também não está precisando de uma intercessão como a intercessão de Moisés? Ou como a intercessão de Cristo? Será que o mundo não espera isso? Você vê que Deus mostra para Moisés que ele tinha um plano, mas a intercessão de Moisés fez com que Deus mudasse o plano. A tua oração tem poder para fazer com que Deus haja aonde ele não pensava em agir, ou onde ele não esperava agir, ou onde ele não queria agir. O perdão oferece novos começos, né? Novos começos, perdão, novos começos, não só isso. Mas teve as consequências. Né? A intercessão é importante para isso. E talvez Deus espere de você e de mim hoje. Eu acho que essa é a maior aplicação. Não é? Porque Deus, com o pecado, a gente tem que analisar o seguinte: com o pecado, Deus não usa todo o poder dele. Como seria se ele usasse todo o poder dele como Criador contra Satanás hoje? Não sobraria nada. É menos do que um cisco de areia. Mas Deus, com a intercessão, tem possibilidade de agir de uma forma que ele não agiria se nós não intercedêssemos. Então você e eu hoje também somos chamados por Deus para sermos intercessores pela família das pessoas, pelo mundo carente, por essa confusão que tem virado o mundo. O que nós estamos precisando? Mais do que nunca estamos precisando do Espírito de Deus para acalmar as pessoas, para acalmar a inquietação e para acabar com a rebelião do mundo hoje contra Deus. Jesus fez isso quando estava com os discípulos no capítulo 17 de João. Exato. A oração intercessória de Jesus. Intercessória pelo discípulo e por nós, os que haviam de crer. Porque ali, veja bem, ele ora por ele ora pelos discípulos e ora por nós que iríamos crer. São três partes da oração dele. É lindo. Então presta bem atenção, você e eu hoje, você que está me vendo aí, nós aqui, Deus espera de você e de mim que sejamos intercessores. Que Deus te abençoe, que você aceite o desafio, que acabe com a tua inquietação, que a inquietação leva a rebelião, leva a desonra a Deus, mas que a paz de Cristo habite no coração de cada um de nós, para que a gente possa realmente ter o verdadeiro descanso, que é descansar em Cristo e nas obras dele, não nas nossas atitudes, não nos nossos méritos, não nos nossos métodos, não nos nossos objetivos, mas os objetivos de Deus. Porque depois desse deserto que nós estamos passando hoje no mundo, Deus tem uma terra prometida para você e para mim. Amém. E você e eu não podemos faltar a lutar. Eu convido você a orar conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas bênçãos. A lição é muito grande, temos tantas coisas a aprender. Toca no coração de cada um de nós para que nós possamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo e sermos intercessores, fazendo com que a inquietação nossa e ao nosso redor acabe, fazendo com que a presença do Teu Espírito faça a diferença na vida de todos nós. Amém. Abençoa cada um dos Teus filhinhos que vai ver esse vídeo, está vendo esse vídeo, cada uma das famílias que cada um desses filhos Teus tem, que cada família representada seja ricamente abençoada e que Teu povo siga avante, apesar das dificuldades e desafios, que a gente possa entender que depois desse deserto, o Senhor tem uma Canaã para nós, uma Canaã de leite e mel e vida eterna em Cristo Jesus. Nos abençoa, pedimos, te agradecemos no santo e bom nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu, 36 minutos.